Hoje a gente continua a ver o caso do menino que sofre de problemas respiratórios, né? É o caso 6C2 desse livro aqui, tá? Energia e Espírito, de José Lacerda. Então, a gente está no caso de apometria, onde ele foi levado até uma sessão de apometria e foi descoberto um bolsão do tempo, ou seja, entidades que ficaram presas no tempo por alguma razão. Tá? Elas estão acreditando que as pessoas na sessão de apometria são reis, né? Pessoas poderosas. Eles estão com curiosidade a respeito disso. Então, vamos continuar, né? Eu vou voltar um parágrafo. Ao ouvir que seria libertado, ajoelhou-se no solo, querendo beijar nossa mão, chamando-nos de majestade. Vendo sua insistência em beijar nossas mãos, aguçou-nos a curiosidade de identificar o rei a que se referia. Meu caro, dissemos-lhes, avisa a todos os teus companheiros para se aproximarem, de vez que serão libertados da escravidão. Terão roupas decentes e comida à vontade. Tomados de alegria, viam-se alguns grupos na orla de uma clareira em plena floresta europeia. Muitos portavam armas, como espadas, arcos e chufos. Chuços. No entanto, não se aproximavam temerosos. Então, são pessoas ainda de uma época feudal, né? Então, da Inglaterra. Instamos novamente com o nosso amigo para trazê-los, assim insistimos novamente com o nosso amigo para trazê-los até nós. Embevecido por nosso apelo, acreditava verdadeiramente encontrar-se em presença de um rei, pois, em seu raciocínio primário, somente um poder real teria condições de libertar servos e doar-lhes roupas e alimentos em abundância. Nesse momento, mais surpreso ficamos nós, ao ouvi-lo chamar-nos de Príncipe John, pedindo para beijar nossa mão. Vimos então que ele acreditava estar na frente do soberano de sua época, na velha Inglaterra de Ricardo I, Coração de Leão. O irmão desse famoso rei chamava-se John, e por ter substituído provisoriamente Ricardo em suas andanças pela Terceira Cruzada, de 1189 a 1192, e durante sua prisão na Áustria, fora alcunhado de John Sem Terra, por não ter direito ao trono. Mais tarde, com a morte de Ricardo em 1199, apesar da forte oposição dos barões ingleses, foi coroado rei da Inglaterra. Proclamou durante seu reinado a Carta Magna da Inglaterra em 1215, a segunda mais velha constituição medieval do mundo. O interessante é que, nesse contato espiritual, encontrava-nos em plena lenda de Robin Hood, na floresta de Sherwood, por onde aquela rala população ainda vivia, perdida no tempo. Ao longe, via-se ainda recortado no horizonte o vasto castelo de Nottingham. Acreditava o servo, portanto, achar-se em presença de John Sem Terra. Aos poucos, os mais corajosos foram se aproximando para receberem roupas e alimentos, constituídos de pão, leite, mel e água. Encantado, nosso amigo não cessava de implorar permissão para beijar nossa mão. Esses alimentos, eles podem ser formados pela energia dos médiuns, com a atuação, por exemplo, do hospital espiritual. Primeiro, meu caro, precisamos visitar o castelo, lá ao longe. Ao ouvir falar no castelo, foi tomado de inusitado terror, avisando-nos que não nos aproximássemos daquela construção maldita, pois era ocupada por seres terríveis, que seguidamente fazia incursões nos abrigos de seus amigos, a fim de prendê-los e levá-los para o castelo, de onde nunca mais voltavam. Deduzimos então que o castelo deveria estar ocupado por seres predadores, provavelmente vampiros, que aterrorizavam aquele povo, contribuindo para seu sofrimento. Então, são seres que se aproveitavam desses outros, né, do bolsão, para, às vezes, sugar energia, né,
Ao nos aproximarmos da vetusta construção, logo nos deparamos com criaturas em formas de grandes morcegos, os tão temidos vampiros. Eles se colocam nessa roupagem, e de tanto que eles acreditam ser monstros, serem vampiros, eles começam a se aparentar assim. Não existe evolução. Uma vez que você é um ser humano, você não consegue evoluir para um ser como um morcego. Mas de tanto a pessoa pensar que é ela vai se tornando, ela vai se modificando o seu corpo para parecer não que ela seja um. A técnica que usamos em tais casos é envolvê-los todos em campos magnéticos, em forma de grandes redes metálicas, e recolhê-los de uma vez. Em prisões subterrâneas do próprio castelo, encontramos grande número de criaturas desencarnadas, em lastimável estado de desnutrição, a maioria já dementada. Se vê essas pessoas, elas, uma vivência às vezes não muito instruída, ou não muito boa, né, onde a pessoa não foi caridosa, foi orgulhosa, então ela acabou não conseguindo socorro quando desencarna, ou mesmo que tenha conseguido, às vezes pode ter fugido, enfim, acabou voltando para uma situação onde estava acostumado, né, estava acostumado a viver. E por sofrer aquilo todo dia, a pessoa ela não vislumbra que ela pode ser salva e acaba ficando nessa situação por centenas de anos. Serviam em parte, então, essas criaturas, né, que são esses seres humanos desencarnados, presos, serviam em parte de alimento para os vampiros, que delas sugavam as últimas energias que possuíam, transformando-as em esqueletos ambulantes. Foram trazidas ao tempo presente. Então, você, não que está no passado, né, mas a gente faz com que ela fique ciente do tempo presente. Então, foram trazidas ao tempo presente e internadas em nossos hospitais astrais, Amor e Caridade e Alvorada da Redenção. Para finalizar, tivemos oportunidade de conhecer de perto o drama vivido por aquela população, e o responsável ou corresponsável pelos eventos dolorosos sofridos por eles, representado na atualidade pela criança de 5 anos, portadora de síndrome de asma brônquica. Então, o responsável foi a criança, né? Claro, ela não era criança na época. As causas do sofrimento atual. O rapaz vivera como suzerano daquela importante gleba de terra, a cerca de 150 quilômetros a norte de Londres, bem no centro geográfico da Inglaterra. Então, o rapaz é a criança, né, de 5 anos. Por ter caráter cruel, tiranizava servos, como se eles fossem simples animais, inferiores aos cervos das florestas, pois, segundo sua concepção, estes, além da carne, forneciam as distrações da caça. Por ocasião de festividades, costumavam organizar caçadas, muito concorridas pela nobreza ao redor e até por representantes da corte. No entanto, se um de seus servos caçasse algum gamo ou gazela nas orlas da imensa floresta para matar a fome nos invernos rigorosos, quando escasseava o trigo, era inexoravelmente condenado à morte. Nessas ocasiões, quase sempre aos domingos, após o almoço, procedia-se ao enforcamento do culpado. O espetáculo era usado para escarmento geral e, ao mesmo tempo, prestava-se para divertimento do senhor feudal, que é a criança, né? Que hoje é a criança. Pois, enquanto o corpo balançava no ar em convulsões, servia para alvo das pedradas que ele atirava, sob risadas generalizadas. Embora, ao longo das encarnações, tenha resgatado a cota de sofrimento educativo, restou ainda a terrível sensação de obstrução respiratória, reflexo do que os enforcados sentiam,
agora representado pela asma rebelde. Não é castigo ele ter asma, é culpa. Ele se sente com culpa do que fez. Então, ele somatiza isso nos corpos dele. Então, por isso que eu sempre falo a respeito do karma, como se alguém estivesse castigando a gente. Não é castigo. Nós nos autopunimos por culpa. A gente se sente culpado pelo que nós fizemos. E esse sofrimento a gente acaba trazendo para nós. É um aprendizado. É um aprendizado pela dor. Podia ser por amor, mas aqui ele escolheu pela dor. Então, ele somatizou no corpo dele a asma, que representa o sufocamento, né? Pelo tratamento aplicado, obteve, certamente pela misericórdia divina, sensível alívio de sua enfermidade, logo no primeiro mês. Atribuímos a recuperação espetacular à recuperação daquela restrita população que, tendo cessado a constante vivência no temor e na angústia, cessou também a ressonância, que repercutia em cheio no pequeno asmático. Se a pessoa está sofrendo e culpa alguém, essa energia ela ressoa na pessoa. E se ela está aberta a essa vibração, ela também se machuca, né? Se ela não está protegida o suficiente, e ainda por ela ter esses laços, por ter feito sofrer, ela tem vínculo. Então, por isso que sentiu mais. Então, ao ter cortado essa vibração que vem negativa dos sofredores, para de ressoar na pessoa que está sentindo culpa. Então, ela tem a sua asma diminuída, né? O seu sofrimento diminuído. Temos certeza, todavia, de que mais tarde, se o pequeno de hoje voltar a desviar-se para o mal, voltará a sofrer de seu antigo mal, provavelmente em maior intensidade. Prognóstico, dos mais favoráveis, de vez que as crises respiratórias cessaram completamente após 2 meses. Número de atendimentos, 1 único. Discussão do caso, processo patológico com manifestação física dramática, porém de causa espiritual, cuja origem remontava à Idade Média, processo kármico consequentemente. Uma vez removidas as vítimas de antanho, cessaram como por encanto as manifestações somáticas do enfermo atual. Vale lembrar mais uma vez que os campos de força são feitos pela intensa vontade do operador aliado a forte comando de contagem dos pulsos energéticos aplicados com bastante intensidade. Basta a contagem até 7 ou 10 que os campos são formados. Inicialmente dá-se a forma que se quiser, alfa, beta, gama, campo triangular, por exemplo. Ele está falando aqui que quando você quer fazer um campo de força, por exemplo, um campo de força triangular ao redor de alguém, você faz os pulsos magnéticos, né, que é o estalar dos dedos, e a primeira coisa que você faz é alfa, beta, gama, delta, épsilon, que são os vértices daquele campo que você está querendo criar, por exemplo, quando ele é um piramidal. Depois você efetua a contagem para poder formar esse campo com mais intensidade. Aí o que pode ter dentro do campo? A pessoa ser tratada, ou alguém ali a ser, sei lá, interrogado, enfim. Tá, pessoal? Então é isso. Até a próxima leitura.